Olá, meus queridos! É um prazer imenso estar aqui com vocês para trazer esse vídeo aqui que eu achei muito legal. A gente ministrou uma aula, acabei de ministrar essa aula agora na ESA, aqui em São Paulo, na Escola Superior de Advocacia da OAB, e o feedback foi tão positivo, os alunos gostaram, mandaram mensagem, que eu resolvi aproveitar que estou aqui fresquinho, né, na cabeça e falei, poxa, por que não compartilhar também? A aula foi ao vivo, eu pensei, por que não compartilhar também com os meus alunos, com o pessoal aqui do canal, tá bom? Então vamos fazer isso, pessoal, deixa aquele like, mas faz assim, assiste a aula, se você gostar, deixa um like aí, tá bom? Vamos lá, meus queridos, eu quero falar, né? Nós falamos aqui da atuação do advogado no processo penal. Então a gente fez um curso na ESA que a prática penal, né, processual penal, desde a denúncia até a sentença. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema que todo advogado criminalista aprende. Aprende ou apanha para aprender, né? Que é atuação prática no processo penal. Então, não será um vídeo aqui, a gente fez uma adaptação, né? Não será um vídeo de teoria pura, não será uma aula de concurso, aquelas aulas dinâmicas de cursinho. Mas eu digo, como eu disse para os meus alunos, é uma aula de sobrevivência profissional. A ideia aqui é simples, pessoal. É o que fazer, o que não fazer e como não errar feio na atuação da advocacia criminal, tá bom? Por quê? Por quê, pessoal? Porque no processo penal, um erro do advogado não é só um erro técnico. Um erro do advogado significa uma pessoa presa, alguém foi condenado, alguém foi privado da sua liberdade. E quem atua na advocacia criminal sabe a responsabilidade que isso nos traz. É enorme. É parente de preso ligando, esposa de preso, enfim. Pessoal, hoje, então, a gente quer caminhar desde o inquérito policial até a sentença, com foco. Nosso foco aqui vai ser atuação prática, atuação estratégica e ao final vamos falar da questão da ética e da prerrogativa, tá? Ou melhor dizendo, das prerrogativas, né? Então, eu quero que vocês saiam daqui hoje com mentalidade profissional, tá bom? Esse é o nosso intuito aqui. Então vamos lá, começando, o advogado do inquérito policial, professor, nós vamos começar já derrubando um mito que diz: inquérito não tem defesa. Pessoal, isso é mentira. O inquérito é investigativo? Sim, mas ele não é uma zona sem Constituição. Ele não é uma terra sem lei, né? Por quê? Porque nós entendemos que o advogado, ele atua desde o primeiro minuto. Então, se o advogado ele entra cedo, ele tem mais possibilidade de salvar o cliente. Se ele entra tarde no processo, ele pode ser um mero apagador de incêndio. Aquele ditado dos nossos avós, né? É melhor prevenir do que remediar. Apagar incêndio é sempre pior. Quais são os direitos do advogado no inquérito? Pessoal, a Constituição garante a ampla defesa. O Estatuto da Advocacia garante pleno acesso aos autos. E a súmula 14 do STF, a súmula vinculante 14 do STF, ela é clara. O advogado tem direito a acesso às provas já documentadas. Então, aquelas provas que já estão documentadas nos autos, o delegado não pode esconder do advogado. O promotor não pode dificultar a vista do processo.
A polícia não pode barrar o advogado. Professor, e se barrar? Se barrar, você registra, você documenta, você aciona a Ordem dos Advogados do Brasil, você aciona a OAB, mas com postura, né? O advogado firme não é um advogado agressivo, é um advogado técnico. Por exemplo, pessoal, o cliente recebe uma ligação. Compareça aqui na delegacia só para esclarecer uns fatos aqui, para meros esclarecimentos. O advogado iniciante diz: pode ir lá, tranquilo, né? Só qualquer coisa você me chama, mas acho que é tranquilo. Errado. Erro gigantesco. Porque ninguém é chamado numa delegacia por esporte, pessoal. Você não está lá na sua casa e, vem aqui na delegacia. Se ele foi chamado lá, alguma coisa tem. O advogado vai junto, sempre. Ok, pessoal? Por quê? Porque o cliente ele pode se auto-incriminar, ele pode falar demais, ele pode se contradizer, ele pode confessar sem perceber. Então, o direito ao silêncio existe por esse motivo. E quem decide se o cliente fala, o que ele fala e o que ele não fala é o advogado, dependendo da sua estratégia de defesa. Então, a sua estratégia já começa no inquérito. O inquérito, pessoal, ele é a fase de contenção de danos. Repitam isso comigo mentalmente. Contenção de danos. O objetivo aqui não é ganhar o processo. O objetivo aqui é impedir que o processo nasça forte. O bom advogado criminalista, ele trabalha antes da denúncia. Porque depois da denúncia, pessoal, aí o jogo já começou em desvantagem. Então, saindo aqui da esfera do inquérito policial, a gente vai já na atuação do advogado na fase processual. Então, nós temos o recebimento da denúncia, né? Quando a denúncia chega, o que o advogado faz, pessoal? Ele já tem uma missão ali, que é procurar um erro. Então, o processo penal, ele vive de nulidade, de falha, de insuficiência probatória. Então, o advogado de cara, ele pega a denúncia, ele deve perguntar. Ele já tem que fazer essas perguntas. Essa denúncia, ela é genérica? Falta uma prova cabal aqui, ou na verdade uma prova mínima? Há alguma prescrição? Há que se falar aqui em prescrição? Que mais? Há algum vício formal? Às vezes, pessoal, um bom observador já mata o processo aqui. O processo já morre aqui. Então, o advogado que não lê, o advogado preguiçoso, o advogado que não lê com atenção, ele perde a melhor chance da defesa. Numa aula pretérita, quando falávamos de resposta à acusação, dizia que o advogado perde a grande chance, por exemplo, de arguir nulidades relativas, né? Este é o momento. Então, na resposta à acusação, não é uma peça apenas burocrática, né? É uma peça de guerra para o advogado. É ali que você vai apresentar suas teses, vai levantar as nulidades, vai requerer produção de provas e vai, acima de tudo, construir a sua narrativa. Advogado que copia modelo pronto, Ctrl+C, Ctrl+V, esse advogado ele já começou perdendo, porque o processo penal ele exige uma estratégia individual. Cada caso é um caso único. Porque o processo penal ele exige uma estratégia individual. Cada caso é um caso único.
Certa vez eu aprendi com um advogado mais velho, que ele disse: a audiência é o palco do advogado. Ali o juiz te observa, o promotor te observa, o cliente te observa. E a pergunta é simples, pessoal: você domina a sala ou a sala te domina? Porque, veja, uma pergunta mal feita destrói uma defesa. Uma pergunta bem feita pode desmontar uma acusação. Dicas básicas, né? Nunca faça pergunta que você não sabe a resposta. Toda pergunta feita você já tem que saber qual é a resposta, está dentro da sua linha de defesa. E outra coisa, nunca induza a sua testemunha. Vou dar um exemplo prático. Fulano de tal, ciclano, você viu ciclano com revólver na mão. Não é isso? Certo? Sim, está errado. Senhor fulano de tal, o senhor estava presente no dia, viu o fulano? Sim. Ele trazia algo em sua mão? Sim. Sabe me dizer o que era? Ah, era um revólver. Pronto. Outro erro muito comum que os advogados cometem: nunca discuta com a testemunha. Né? Eu já vi advogados em audiência discutindo com a testemunha. Ah, excelência, pela ordem, quero lembrar a testemunha que ela está sob juramento, ela está mentindo, a senhora está mentindo na audiência. Não pode fazer isso, né? Nunca discuta. Tenha em mente que você pergunta, você conduz, você controla o ritmo. O interrogatório, ele não é obrigatório, ele é direito de defesa. Às vezes, falar ajuda, às vezes, falar piora tudo. O advogado bom, ele vai preparar o seu cliente. Quem vai decidir o que vai ser dito é o advogado. Ele prepara o seu cliente antes. Ele vai explicar a postura, a objetividade, o silêncio estratégico quando precisar, né? O cliente, pessoal, cuidado, um cliente emocionado é risco total para o processo. Mantenha o cliente com confiança. Ah, doutor, mas isso, eu sou o réu, o juiz, não sei o quê. Confia em mim, fica tranquilo, eu estarei lá, vamos falar só o que combinamos, tá bom? Nada além disso. E aí, pessoal, eu tenho que falar da ética profissional. Cuidado, tá? O advogado, ele não é cúmplice do crime, tá? O advogado, ele é defensor de direitos. Aquela velha máxima, nós não defendemos. Ah, como que você, sendo advogado, defende um bandido, sabendo que ele fez isso, que ele fez aquilo? Primeiro, nós defendemos direitos, nós não defendemos criminosos, somos defensores de direitos, não somos cúmplices de crime, tá? Então você, advogado, você defende o devido processo legal, você não defende a mentira, ok? Então por isso, jamais oriente um falso testemunho. Jamais, jamais fabrique provas, jamais tente manipular o processo, né? O advogado antiético, ele pode até ganhar um caso, ele pode até ganhar uma causa, mas ele pode perder a sua carreira. E quando me pedem para falar de prerrogativas, eu digo sempre que prerrogativa não é privilégio, tem que saber separar, é ferramenta de defesa. Quando você exige acesso aos autos, você não está sendo arrogante, petulante, folgado, você está garantindo a defesa técnica, mas sempre com postura institucional, pessoal. Você não briga, você registra. O advogado elegante é mais respeitado do que o advogado barulhento.
Professor, mas o que é postura profissional? Então, o advogado iniciante, ele sempre é testado. Tenho certeza que muitos advogados passaram por isso. O delegado te testa, o promotor te testa, o juiz te testa, às vezes até o policial militar, né, te testa ali, outros advogados. Então, você é avaliado ali todo o tempo. E se você vacila, se você mostra insegurança, se você mostra medo, você perde a sua autoridade. Então, a postura é fundamental. Postura, digo mais uma vez, não é arrogância e nem agressividade. Postura, eu costumo defender a postura em 5 pontos essenciais. Se você conseguir executar esses 5 pontos, você terá a postura perfeita de um advogado criminalista. Primeiro, pessoal, linguagem técnica. Advogado que não usa linguagem técnica, advogado que usa a linguagem comum. Isso geralmente é fruto de advogados que não têm muita leitura, não tem muita literatura, o advogado de pouco vocabulário. Então, pratiquem e comecem a usar linguagem técnica. Advogado que usa linguagem técnica, ele começa muito bem o caminho da postura. Segundo, calma. Tenha calma. Não fale acelerado, você pode falar demais, você pode soltar uma gíria, você pode soltar um tipo assim, né? Pode soltar um vício de linguagem. Então fale pausadamente, fale com calma, use termos técnicos. Terceiro, então vamos lá, linguagem técnica, calma e firmeza. Fale com firmeza. Perceba, pessoal, que quando eu uso uma linguagem técnica, eu falo com calma e com firmeza, automaticamente uma coisa está me conduzindo naturalmente à outra. Quarto ponto, pessoal, com educação. Educação, você entra e sai de qualquer lugar, ok? Se você fala com linguagem técnica, com calma, com firmeza e com educação, automaticamente você vai falar com segurança. Então, esses 5 pilares, né? Linguagem técnica, calma, firmeza, educação e segurança. Esse é um advogado, uma advogada com postura. Ah, mas a outra parte está gritando, a outra parte está berrando, a outra parte está me humilhando, a outra... Mantenha calma, use linguagem técnica, fale com firmeza, fale com segurança. Você pode ser jovem, sua OAB saiu ontem. Quantas vezes eu fui fazer audiência e eu não tinha nem carteira, eu fui com aquele papel que você imprimia lá, né, do site da ordem, eu ia para audiência, advogado novo, advogado que acabou de sair do forno, mas advogado jovem não quer dizer que você precisa necessariamente ser inseguro. Seja seguro naquilo que você se propõe a fazer. E aí, pessoal, a gente já vai aqui para as alegações finais, né? Aqui você amarra tudo, pessoal, na aula sobre alegações finais, na aula sobre instrução e julgamento. Nós falamos sobre nesse momento processual que você vai mostrar as contradições, a fragilidade da denúncia, você vai trazer a dúvida. Lembra que eu falei da dúvida razoável? Então, o processo penal ele não exige certeza absoluta, ele exige prova além da dúvida razoável. Se há dúvida, pessoal, a absolvição é obrigatória. E aí, quando a gente vai falar da sentença, a gente já vê que o advogado ele precisa ler a sentença como um cirurgião. Ele já lê a sentença ali, já procurando uma omissão, já procurando um erro, procurando uma nulidade, procurando, sei lá, um excesso, né? Um excesso de pena. Olha, meu cliente começou no regime fechado, tá errado. Então é ali que você vai buscar cirurgicamente uma falha, um erro, um excesso, uma nulidade.
tá ok? Uma fundamentação fraca, é ali que você vai combater. A sentença, isso que você precisa compreender, sentença não é o fim do processo, tá? Não é a sentença que acaba com o processo. A sentença é apenas o início de uma nova fase, da fase recursal. Então, eu quero que vocês guardem uma frase muito importante. O advogado criminalista, ele é a última barreira entre o cidadão e o abuso estatal. O advogado criminalista é a última barreira entre o cidadão e o abuso estatal. Pessoal, se a defesa falha, o sistema atropela. Você não é, ou melhor, vocês não são meros figurantes no processo. Vocês são protagonistas. E protagonismo exige estudo, exige ética, exige estratégia. Sempre, pessoal, sempre. Por exemplo, eu tenho lá um cliente preso e esse cliente teve uma busca e apreensão na casa dele, mas você achou ali um vício porque não tem mandado. Então, a prova foi encontrada. Mas aí eu te pergunto, essa prova vale? Eu posso fundamentar, ensejar uma condenação com base numa prova ilegal? Não, pessoal, essa prova não vale. Se a prova não vale, então o processo caiu. Precisa de um advogado. Quem salva o cliente é o advogado atento. Tá bom? Nunca se esqueçam disso. Vocês não são mero coadjuvante, meros figurantes no processo. Vocês são protagonistas, tá bom? É isso aí, ficamos por aqui. Foi um resumão da aula, né? Espero que tenham gostado e até o nosso próximo encontro aqui. Forte abraço!